A educação foi, de facto, um dos setores afetados pela greve geral desta quinta-feira, mas hoje, como vimos, há também algumas escolas fechadas, já que alguns sindicatos independentes da função pública cumprem hoje mais um dia de paralisação. Cristina Mota, da Missão Escola Pública, é a convidada deste SIC Notícias Manhã. Muito bom dia, seja bem-vinda. Como é que olha para a adesão ontem nas escolas e o facto de muitos estabelecimentos hoje estarem, de facto, fechados? Corresponde às vossas expectativas, Cristina? Bom dia, Marta. Agradeço mais uma vez o convite. Ora, eu verifico que a adesão foi significativa. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não tivemos uma escola aberta, pelo menos no meio onde eu circulo, que tenha estado a funcionar. Hoje sim, temos algumas que estão fechadas, outras que estão abertas, mas entendemos que ontem teve um impacto muito significativo a nível da educação e nós entendemos que sim, que tem que existir um impacto expressivo para que este pacote laboral seja revisto, seja pensado e que não seja aplicado. O que está em causa, no caso da educação, são a aplicação dos serviços mínimos. E nós, Missão Escola Pública, que defendemos uma educação e que defendemos uma escola que não deverá ser uma escola de depósito, onde os alunos deverão estar, mas para estar a ter uma educação de qualidade, conforme está previsto na nossa Constituição, entendemos que será, portanto, muito importante este pacote ser revisto. Nós precisamos, de facto, de uma educação de qualidade e os serviços mínimos que estão previstos apenas tentam que os impactos da greve não tenham consequências a nível, portanto, dos encarregados de educação. E em termos práticos, o que é que estas propostas de alteração à lei laboral vão impactar na vida e na profissão dos professores? Ora, antes de mais, para qualquer trabalhador, nós verificamos um retrocesso de direitos. E nós, professores que estamos nas escolas, a lembrar os alunos do quanto foi difícil conseguirmos os direitos que temos hoje, por exemplo, na questão da parentalidade, na questão dos direitos da mulher. Agora estarmos a ver um retrocesso, entendemos que, quer nas escolas, quer em qualquer outro setor, tem um impacto que não deverá ter e não devemos estar a regredir nos direitos conseguidos. No que diz respeito à educação, como há pouco, a questão dos serviços mínimos, que para nós é uma linha vermelha, Missão Escola Pública, entendemos que mostra mais uma vez que em causa não está a qualidade do ensino, mas uma escola de depósito pela qual nós não queremos de maneira nenhuma que tenha lugar e que não pode ser defendida, muito menos pelo Governo. Muito bem, e dizer que a Missão Escola Pública está a promover um inquérito aos diretores escolares. O objetivo é fazer um balanço do primeiro período de aulas. A amostra reuniu 72 agrupamentos e escolas não agrupadas, distribuídos pelos 18 distritos, o que corresponde a cerca de 10% do total nacional. E, Cristina Mota, vamos precisamente olhar para as principais conclusões deste inquérito, começando aqui pela questão da distribuição dos horários. O que é que nos diz este estudo? Ora, antes até de irmos propriamente ao estudo, o estudo mostra que nós conseguimos números. E nós verificamos que, efetivamente, o Ministério da Educação tem dificuldade com números, parece não ser o único. Vimos também há pouco as declarações de Leitão Amar relativamente aos números da manifestação de ontem e nós entendemos que, de facto, o nosso Governo tem um problema com números. Nós, Missão Escola Pública, apresentamos alguns, tivemos a colaboração dos diretores escolares e que achamos muito importante e que estamos a recolher não só no que diz respeito à falta de professores, mas também no que diz respeito, por exemplo, à inclusão, dados que pretendemos apresentar posteriormente no que diz respeito a mediadores, a psicólogos, são números muito relevantes. No que diz respeito à falta de professores e dados recolhidos até agora, portanto, 72 agrupamentos dos cerca de 800, como a Marta disse, revelam que temos 35% de agrupamentos que referem que tiveram pelo menos um horário sem professor durante todo o período. E, portanto, temos aqui dados que são muito significativos, são dados muito preocupantes e que nós entendemos que o Ministério, a sociedade, os encarregados de educação terão de olhar para eles. Portanto... Sim, e olhando para esta questão da falta de professores, vamos também, através deste estudo, perceber quais é que são as regiões que são mais afetadas e não há aqui grande surpresa, pois não, Cristina? Continuamos aqui a olhar para estas regiões, que é sobretudo Lisboa e Val do Tejo, Algarve e Alentejo, que têm falta de docentes. Sim. Portanto, os dados vieram confirmar o que já estava diagnosticado. São estas as zonas onde efetivamente existe uma maior consequência a nível da falta de professores, mas aquilo que nos alarmou foi que já verificamos que estes números já se estão a alastrar num grau diferente, também para nós? A várias outras zonas. Ou seja, percebemos que não é um problema que já está localizado, ou seja, está a ficar disperso por todo o território. Portanto, neste momento nós já temos diretores a referirem não ter conseguido, portanto, professor para um determinado horário, tanto a centro como até no norte. Portanto, a centro temos 21% dos diretores que responderam a referir que tiveram pelo menos um horário
que não conseguiram atribuir, mas também a norte já encontramos escolas que não tiveram pelo menos um professor num determinado horário. Noutras, e neste caso aqui mais perto, temos inclusive escolas que tiveram 8 e 10 horários que não obtiveram professor durante todo o primeiro período. Aqui perto, que é Luz Belas, tivemos 8 horários de primeiro ciclo que não conseguiram professor atribuir. E são assim centenas de alunos sem aulas em algumas disciplinas. E vamos precisamente olhar, Cristina Mota, para os grupos que são mais afetados. É preocupante, ponto número 1, ser no primeiro ciclo e estas disciplinas que mais carência têm de professores? Claro. Portanto, temos aqui, para já, a questão do primeiro ciclo, a base. E quando nós temos... Que compromete o futuro destas crianças em termos de aprendizagem. Já está a comprometer todo o percurso escolar do aluno. Portanto, temos 37% dos agrupamentos que responderam ao inquérito a indicar que têm dificuldade em colocar o professor do primeiro ciclo. Depois segue-se português, que é alarmante. Portanto, a falta de professores de português que está a ter lugar e onde estamos com milhares de alunos sem uma única aula de português durante todo o primeiro Também período. É preocupante a juntar ao português a matemática, claro, não é? Sem dúvida, portanto... Para algumas áreas futuras para os alunos é importante o português de base e a matemática. E também aqui uma nota para o ensino especial, Cristina, que as crianças com necessidades de educação especial também estão a sofrer com a falta de docentes. Sem dúvida. Aliás, com a falta de docentes, com a falta de assistentes operacionais, é de facto um grupo muito carenciado no que diz respeito à educação especial e nós temos o que nós chamamos uma inclusão fictícia. Portanto, não está a ter lugar o que está previsto no Decreto 54 e a falta dos professores de educação especial também está aqui a condicionar e nós entendemos que será um campo que terá de ser revisto, daí nós termos depois os outros dados para acrescentar, porque é de facto aqui uma questão essencial, nós garantirmos uma verdadeira inclusão para todos os alunos. E mediante todos estes problemas, o diagnóstico que é traçado, é importante também percebermos que medidas é que os próprios diretores escolares estão a tomar para fazer face à ausência e falta de professores. Exatamente, e foi uma das questões que nós colocámos, portanto tivemos 54% dos diretores escolares a referirem que atribuíram as horas extraordinárias. É de facto aqui a medida que está a mitigar a falta de professores. Mas também com impacto, não é? Com impacto na saúde física e mental dos professores, porque calculo que isto seja um acréscimo de trabalho logo com impacto na vida dos docentes. Sem dúvida. E nós entendemos que a médio e longo prazo poderá ter consequências ainda mais negativas, quer a nível das baixas médicas, e quando nós temos questões, porque é que os professores colocam baixa, se calhar temos aqui uma dessas questões, que é justamente o sobretrabalho que está a ser atribuído aos professores e já agora que não está sequer a ser pago. Só agora é que o Ministério da Educação conseguiu rever a fórmula e foi indicado, e fez manchetes em alguns jornais, que os professores agora iriam ganhar mais pelas horas extra. Não. O problema é que os professores, desde 2018, estavam a receber menos por uma hora extra do que uma hora normal de trabalho. E agora, depois de sindicatos, depois dos movimentos se terem manifestado, terem exigido, efetivamente tivemos aqui esta revisão, mas que também está a sobrecarregar os técnicos administrativos, que têm um limite muito curto para conseguirem fazer esta retificação, que é uma consequência de vários governos. E que é preocupante. Exatamente. E também a questão da reorganização dos horários, percebemos que são 50%. Temos que terminar... Sim. Gostava só de acrescentar aqui um ponto, porque a terceira medida que foi indicada pelos diretores escolares diz respeito à diminuição das medidas de promoção de sucesso. E isso também é muito grave, porque nós já tínhamos alertado que temos uma escola a duas velocidades, em que os alunos a norte têm um determinado ensino que os de sul não têm. Isso vê-se de resto nos rankings. Exatamente. Escolas, E justamente aqui as medidas, além da falta de professores, as medidas de promoção de sucesso também estão aqui a ser colocadas em causa e não estão a ser aplicadas. E aqui o nosso inquérito mostrou que é uma medida que os diretores têm de aplicar, se veem obrigados a aplicar para conseguir mitigar aqui a falta de professores. E já agora, Marta, sei que temos muito pouco tempo, mas em dia de greve, eu só gostava de lembrar todos que seja um professor, que seja um assistente operacional, que faça greve, há um impacto financeiro. Ninguém faz greve de graça. E quando nós ouvimos algumas pessoas que têm influência na sociedade a dizer que nós, hoje, professores, temos 4 dias de fim de semana, é porque não sabem o que é um fim de semana de um professor. E quem tem responsabilidade na sociedade tem que ter também responsabilidade no seu discurso, porque ele influencia até a indisciplina dentro das salas de aula. Muito bem, e fica assim essa nota. Obrigada, Cristina Mota, pela sua presença, também pelos dados muito importantes deste estudo sobre a falta de docentes em Portugal. Bom dia. Obrigada, Marta. Bom fim de semana.